Professor nativo ou professor brasileiro? Pergunta número 1. Qual a diferença entre job e work? Essa pergunta ela é muito recorrente em aula, em vídeo que eu faço. Eu já venho postergando há um tempo, não porque eu não sei a resposta, tá, gente? Mas é o seguinte, geralmente você pode usar os dois em qualquer frase, em qualquer contexto, geralmente. Vamos lembrar que o work pode ser usado como verbo, tá? O verbo trabalhar, e o job não. Não tem I job, não tem I work, she works, I worked, I've been working. O verbo é só work. Eu tenho um trabalho, I have a work, I have a job. Aí vai ter gente que vai discordar ou vai... mas eu vi uma explicação que fala assim, o job é a sua posição na empresa e o work são as suas atividades. Coloca ao contrário e tenta ver se o nativo não entende. Vai lá, viaja lá e fala, my work is private teacher and my job is to prepare classes. My job is private teacher and my work is to prepare classes. As duas frases são perfeitamente compreendidas e usadas, tá? Então, o dicionário vai trazer uma definição diferente, sim, work, job, mas existe a questão de definição e uso da língua. Quem já tirou o certificado de Cambridge, eu sou um deles, sabe que tem uma parte da prova que é use of English, que é o uso do inglês, o uso da língua. E essa parte da prova, ela traz essa questão de o que usaria-se aqui. Então, na maioria dos contextos se usa os dois, mas tem a questão de expressões, né? Por exemplo, o cara chega e faz um bom trabalho, você fala good job, porque todo mundo fala assim. É uma coisa que se repete. Dentro do português tem também, tá? Por exemplo, quando uma pessoa é muito branca, você fala que ela é branca como a neve, né? Do clássico da Disney, em inglês tem Snow White, é branca como a neve. Alguém fala, é branca como algodão? É branca como a nuvem? É branca como a pomba da paz? Ninguém fala assim. Estaria errado? Não, mas não é o uso da língua. Então, expressões que usam a palavra job, expressões que usam a palavra work, mas na definição as duas podem ser usadas quase que sempre. Lembrando que work é verbo e job, né? Próxima pergunta. Qual a diferença entre professores brasileiros e professores americanos? Bom, eu poderia ser bem grosso e falar onde nasceram, mas não vou fazer isso não. Seguinte, gente, muita gente fala, meu professor é nativo. Legal, você tem uma possibilidade de imersão linguística talvez maior. Nem todo mundo está pronto para a imersão linguística desde o primeiro dia de aula, isso é fato. Ambos vão ter suas vantagens e desvantagens, tá? O que vai fazer ambos serem excelentes ou não é a dedicação ao seu aluno, é a didática e coisa do tipo. Mas só pensando nessa questão linguística, só pensando na questão de, ele nasceu lá, ele não, o nativo tem como vantagem um conhecimento provavelmente mais abrangente da língua e um sotaque nada carregado sem um pingo de dúvida, ele vai ter o sotaque nativo. Enquanto o professor brasileiro, ele tem a vantagem de entender o caminho de se tornar fluente, porque ele partiu de um ponto onde ele não falava o inglês, assim como você, aluno que procura um professor, e chegou em um ponto onde ele fala inglês. Esse caminho o nativo não conhece, porque ele já cresceu falando. Aí eu costumo brincar, né, quando eu defendo nós, professores brasileiros. Se você tem que cruzar um rio de piranha, você convida para cruzar o rio alguém que sempre cruza ou quem já nasceu do outro lado? Provavelmente alguém que sempre cruza. Mas calma, professores nativos, que eu tenho amigos nativos que moram aqui dentro, eu sei que vocês são excelentes, tá? Mas é só que o brasileiro tem essa vantagem. E uma outra vantagem do brasileiro é a questão de conhecer motivos os quais o brasileiro erra. Por exemplo, uma aluna falou, it was rolling a climate. Tava rolando o clima. Mas não tem nada a ver isso no ouvido do nativo, ele nem vai saber corrigir, porque ele não sabe o porquê ela disse aquilo. O clima era um clímetro casal, eu sei porque eu falo português. Eu sei entender a dificuldade que o aluno brasileiro tem de aprender present perfect, porque ele não tem aquilo na língua portuguesa. Eu sei entender a dificuldade com sons, TH, por exemplo, não existe no português. Eu passei pelas dificuldades que o brasileiro vai passar. Por isso eu
consigo entender, às vezes, até o porquê que ele falou aquela coisa errada. Erros de falso cognatos. I pretend to be a star. A pessoa quer dizer, eu pretendo ser uma estrela. Não é assim, é I intend to be a star, I want to be a star. Por ser brasileiro, eu sei o que você quis dizer. Porque eu sei que a palavra pretend soa como o verbo pretender em português. Andrews, mas o nativo pode estudar português e conseguir corrigir esses erros dele e também conhecer a língua. Assim como o brasileiro pode estudar o inglês, se tornar um excelente falante da língua e melhorar essas questões de pronúncia, de sotaque e coisa do tipo. Então, no final das contas, o que vale é o amor pelo trabalho e a dedicação que ele tem pelo aluno. Terceira pergunta. A pergunta polêmica. O que você acha da patrulha moral da internet e a cultura de cancelamento de posts de pessoas? Gente, isso eu tive que dar uma lida, eu sei que existe, não li tão a fundo, tá? Então vou dar uma opinião bem, não vou dizer rasa, mas bem assim, do que eu sinto, muito mais do que eu entendo. Eu sei que hoje, se você posta algo que ofende diretamente uma classe de pessoas, alguém pode denunciar sua postagem e ela ser cancelada, seja do Facebook, seja do Instagram ou coisa do tipo. Também tem os cancelamentos por direitos autorais, né? Eu direto posto stories cantando uma música que você não vai ver. O seu stories foi removido por conter conteúdo de direitos autorais, porque é a música da pessoa que eu citei o trecho. Mas até aí eu entendo, é justo. Agora, a gente fala que as pessoas têm direito à expressão e opinião. Realmente elas têm. Só que nós também temos o dever de respeitar as outras pessoas. E existe um crime no Brasil, que eu não faço ideia do número do artigo, mas eu sei que é crime a ofensa moral. Você chegar em alguém no meio da rua, em lugar público, apontar o dedo e cometer injúria racial, ataque homofóbico, gordofóbico, ou mesmo a classe social da pessoa, chamar de pobre, chamar, enfim, isso é crime. Como a internet é um local público hoje em dia, a minha página de Facebook é um local público, é como se fosse uma casa online que eu tenho e várias pessoas podem visitar sem nem pedir permissão para entrar, se minha página for aberta. Se minha página for fechada, elas pedem permissão, mas ainda assim aquilo é público, porque hoje em dia tem o print. Então, se você tem um Insta e fecha só para seus amigos que você deixa ver, e os comentários começam a ser ofensivos, alguém pode printar aquilo, postar em um lugar e aquilo se torna público para todo mundo mesmo. Então, eu acho sim necessário haver uma lei, um controle sobre ofensas do conteúdo que é colocado na internet para que as pessoas não achem que elas podem sair por aí ofendendo todo mundo. Você pode expressar a sua opinião, mas ela tem consequência. As pessoas podem não gostar do que você expressou, você tem que saber lidar com isso. É o que eu faço aqui sempre, expresso minha opinião e alguém pode me odiar por isso. E as pessoas podem te acusar de um crime. Por isso temos que ter cuidado, não só para sermos criminosos ou não, mas para nos importarmos com as pessoas, né? Então, é isso que eu acho sobre essa patrulha moral e essa cultura do cancelamento de postagens que são ofensivas a um certo grupo de pessoas. Hoje nós temos uma quarta pergunta, uma pergunta bônus. Ixi! Canjica ou arroz doce? O que você prefere? Rapaz, olha, baseado em experimentos próprios, tanto da culinária de mãe, mas visitas a festas juninas e quermesse, saudades quermesse, canjica fácil, canjica fácil, eu nem tenho que pensar muito. Arroz doce tem que ser muito bem feitinho para eu gostar, tem alguns que eu acho mais ou menos, agora uma canjica, se você erra uma canjica, nunca mais vai pra cozinha, cara, porque não dá pra errar a canjica, não tem como errar, é muito fácil de fazer e fica gostosa pra caramba. Ô, coisa boa. E é isso aí, pessoal. Curta, comente aqui. Hoje o vídeo, eu acho que é o Andrews Responde mais longo da história. Forte abraço, até a próxima.